dia. Sim? Tá bom assim? Ok. Nós louvamos a Deus. Deus é o nosso soberano, é o Senhor, é aquele que nos criou e nós vivemos para a sua glória como vimos até aqui. Acho que temos alguns visitantes também esta manhã. Quem está aqui pela primeira vez? Temos a jovem aqui, como é que chama? Pode ficar de pé, já agora, se não se importar. Como é que chama? Nair. Nair. Bom nome, é? Nome hebraico. Nair. Obrigado, seja bem-vinda. Nosso bem, sinta-se bem, aqui entre nós e temos aí, também, como é que chama? Simão Lopes. Simão Lopes. Bem-vindo, Simão. É a primeira vez aqui. Obrigado por terem vindo, que seja a primeira das muitas vezes, que Deus ricamente vos abençoe, sintam-se bem no nosso meio. Obrigado. Vamos então para a nossa reflexão esta manhã. Nós temos um culto da ceia também, ou seja, parte do nosso culto é a ceia do Senhor. E nós queremos continuar a refletir aqui no Evangelho segundo Marcos, que é o nosso texto, já há mais de um ano. Temos vindo a refletir sobre o relato de Marcos. Hoje vamos continuar no capítulo 13. Marcos, capítulo 13, e vamos continuar neste sermão chamado Sermão Profético ou Sermão Escatológico. Ele fala do futuro. Não é por falar do futuro que ele se chama profético. A profecia não significa necessariamente falar do futuro. É claro que a profecia inclui o futuro. Mas o profeta não é necessariamente quem fala do futuro. Não é? A palavra profeta significa aquele que fala em nome de Deus. É a voz de Deus. É o representante de Deus diante dos seres humanos. Temos duas representações e o Senhor Jesus Cristo incorporou três deles. No antigo Israel havia três funções principais. Depois de Israel se tornar uma monarquia, então eles começaram a ter rei, pediram um rei como as outras nações. Então as três representações eram a realeza, o rei, o representante político, administrativo, mas também tinha o sacerdote, ou o grupo sacerdotal, que era responsável pela vida religiosa e também cívica. E eu até diria, até mesmo em termos de saúde pública. Os sacerdotes é que avaliavam, por exemplo, quando alguém era curada de lepra, para se verificar se a pessoa podia ser reintegrada na sociedade, ele passava por uma vistoria, uma avaliação médica da parte do sacerdote. E eles tinham capacidades dadas por Deus para aprovar ou não a reintegração da pessoa. Não é? O isolamento era terrível. Não é? Confinamento. Nós aprendemos com o Covid o que é confinamento. Agora imagina pessoas que ficavam lá meses e meses isolados de toda a gente. Não é? Nunca podiam estar nem nas próprias famílias. E a outra representação era então a profecia, ou os profetas. Portanto, era o rei, era o sacerdote, um dos deles, e o seu representante era o sumo, a palavra latina para dizer o principal, entre o sacerdote era escolhido um chefe, e ele então desempenhava a função durante aquele ano. Chegava o fim do ano, faziam-se votos, entre os sacerdotes escolhiam um sumo, um representante. E depois então havia os profetas. Só que esses não eram escolhidos assim, como os sacerdotes pertenciam a uma família, portanto era praticamente de geração em geração, diferentemente de Jesus. E os profetas eram chamados por Deus, gente isolada, saía no meio do povo, às vezes com um aspecto, com uma mensagem, com uma postura totalmente contrária àquilo que as pessoas esperavam, só que era uma voz de Deus. Então, o rei é o representante nacional, é aquele que representa a nação diante de Deus, também diante das outras nações. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, portanto, ele é um intermediário. Todo o mal, todas as orações, todos os pecados. Então, uma pessoa ia lá do Santo dos Santos, era o intermediário, era o porta-voz do povo para Deus. E o profeta era o contrário.
era o porta-voz de Deus. Então ele trazia mensagem e às vezes era uma mensagem desagradável, mas a sua função era agradar as pessoas. Como quem prega a palavra, quem lidera uma igreja, a sua principal preocupação não é agradar as pessoas. O que é que eu vou dizer, o que é que não vou dizer, para as pessoas não se irem embora, ou a igreja ficar cheia. Não é essa a nossa missão, é pregar a palavra. E às vezes ela começa a morder o próprio pregador, quando estuda, ataca o olho, pois ele tem que falar dos outros. E Jesus incorporou tudo isso. Não é? Essas representações já apontavam para Cristo. Ele é rei, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o profeta dos profetas, como Moisés tinha dito lá em Deuteronômio 18. Então o profeta fala às vezes do passado, mas também descreve às vezes o presente, que não sabem. E quando Deus quer, ele também pode falar do futuro. Não é? Era uma prova até também de alguém que vivia com Deus. E Jesus, como profeta, ele vai falar do futuro. Então vamos para o capítulo 13 de Marcos. Vamos lá. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra que nos vai ajudando a conhecer-te mais e a crescer também na nossa fé, na nossa comunhão contigo, na nossa comunhão de uns com os outros e também na forma de viver neste mundo tão afastado de ti. Ajuda-nos, portanto, a amar-te como Deus da palavra e amar a tua palavra também e a encher os nossos corações e as nossas mentes com os seus ensinos e as suas instruções. Que ela, de facto, continue a ser a luz principal para o nosso caminhar diário. E esta manhã nós pedimos que tu nos ajudes na reflexão desta tua palavra. Ajuda-me a mim também na transmissão, de modo a ser claro, leal a essa mensagem para o teu povo que veio esta manhã aqui para escutar a tua mensagem. É esta a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, continuamos. Nós, no domingo passado, vimos algumas respostas aqui, alguns sinais que Jesus vai dar. Nós sabemos que esse discurso de Jesus foi motivado pelas perguntas, 3 perguntas. Os discípulos ficaram muito tristes, de certa forma incomodados com a profecia de Jesus que o templo seria destruído completamente e era uma obra de arquitetura sem precedentes. Herodes quis agradar os judeus e fez tudo em grande, mármore branca, que custava muito dinheiro naquela altura e nem havia em Israel, algumas pedras vinham de fora do país e Herodes construiu aquilo, já tinha levado praticamente 30 e tal anos, ainda estava em construção, ainda faltavam os acabamentos, mas o brilho era inegável. E Jesus diz que aquilo tudo irá por água abaixo, será destruído. Como os irmãos podem imaginar, era o centro, o coração da vida, do país, da nação, era o orgulho da religião, a única religião monoteísta no mundo. E aquele que veio como Messias faz uma profecia e diz assim: estão a ver tudo isso? Tudo vai cair. Então os discípulos, com algum respeito, eles vão lá ao templo, assim que entravam e saíam, mostraram a Jesus: olha lá as pedras. O outro evangelista diz: olha as construções, olha a beleza disso. Não é? Jesus disse: tudo vai cair. E eles saem de Jerusalém, porque aquela semana santa, Jesus estava, ensinava no templo e saía. Um dos evangelistas diz: ia para um monte das Oliveiras para orar. Era orar, preparar-se espiritualmente para vir enfrentar toda aquela elite religiosa que procurava a sua morte. Mas também ia à aldeia próxima, onde tinha 3 amigos, para se encontrar com Maria Marta e o seu irmão Lázaro. Então, toda aquela semana, chamada Semana Santa, Jesus estava aqui e ali, preparando-se espiritualmente, pregar todos os dias, dizem os evangelistas, no templo, não tinha receio da liderança, ele sabia o que o aguardava, foi para Jerusalém já consciente disso, que era a última oportunidade da sua vida, mas ele não deixou de falar porque era um mensageiro da parte de Deus. Não é? Jesus tinha vindo ao mundo como apóstolo. Não é? Quando Jesus escolheu os outros apóstolos, ele próprio era apóstolo. Jesus era o apóstolo principal. Não é? Nós encontramos essa verdade lá na carta aos Hebreus. Diz lá claramente no capítulo 3, Jesus, o apóstolo do divino.
Então, o apóstolo é aquele que é enviado com uma mensagem. E Jesus veio com uma mensagem. E essa mensagem que ele transmitiu aos apóstolos e que nós também transmitimos. Então, é com base nessa tripla pergunta que Jesus então vai fazer esse sermão. No fundo, é a resposta das três perguntas, só que uma resposta entrelaçada, não é? Não, ele vai falar de dois elementos, mas ao mesmo tempo. Não é? Quando será a destruição? Era a pergunta. Que sinal haverá? E quando será o fim do mundo? Porque os apóstolos, como bons judeus, sabiam que a vinda do Messias, portanto, a sua segunda vinda, dará fim a essa era como nós a conhecemos. Então eles queriam saber quando é que as coisas vão acontecer. E Jesus, como um rabi, mestre por excelência, então vai respondendo, profetizando sobre algo que estava próximo a acontecer, que era uma miniatura, mas também aquilo que vai acontecer no fim e que vai envolver todo o mundo. Portanto, tudo o que veremos aqui é a resposta de Jesus e a Cristo. Então vamos rapidamente, relendo o texto que já lemos, vejam os sinais que ele apresenta aqui, não é? Tudo isso são sinais. Então, a partir do versículo 5, ele chama a atenção, vede que ninguém vos engane. Os irmãos sabem que o futuro sempre traz discussões, incertezas, e cada um pode profetizar a sua maneira. E não é em vão que hoje todos nós lutamos, né? Tantas posições sobre o futuro, porque o futuro é incerto, ninguém conhece. Mesmo aquilo que é dito, como é resumido, às vezes é interpretado de variedíssimas formas, inclusive a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Para muitos, Jesus já veio. Não sei se os irmãos já leram isso. Há pessoas que calcularam, com máquinas, com tempo, com fenómenos, com mortes de presidentes, eleição de presidente, já calcularam que Jesus veio. E algumas já o fizeram 3, 4, 5 vezes. Até que desistiram. Por exemplo, este testemunho de Jeová, ele já veio, mas veio de forma invisível. E quando a pessoa morre, por exemplo, um crente morre, então Jesus vem buscar. Então ele não virá, por exemplo, eles já não aceitam, já não acreditam, e eu converso com eles, hoje que ele virá pessoalmente assim. Jesus já veio, temos que interpretar isso espiritualmente. Por quê? Porque falharam muito nas datas que foram no ano, né? E chegava o ano e Jesus não voltava. E eu falei, também mencionei aqui, no ano 88, que foi o ano de limite, ou o ano limite para a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Uma geração, Jesus disse aqui, não passará essa geração, ou passará essa geração, mas as minhas palavras não passarão. As pessoas calcularam 1948, a Constituição de Israel como um país, como uma nação independente, em 2000 anos de invisibilidade, estava em toda a parte do mundo, mas conseguiram voltar, e as pessoas fizeram os cálculos e disseram, está aqui o cumprimento. Então, dentro de 40 anos, Jesus vai voltar, porque uma geração cumpriu essa profecia assim. Aliás, na altura eu ouvi falar, não sei se os irmãos ouviram falar, que na altura, até em 1989, não, antes, em 1987, já havia relatos da criação do bode, porque havia um projeto de reconstruir o templo em Jerusalém, até já havia um animal que seria sacrificado. E os irmãos se lembram na altura, quando se falou muito da clonagem, não é? Estava em voga a clonagem. Eu ainda me lembro da ovelha famosa do mundo, não se lembram? Ovelha Dolly. E alguns até interpretavam que aquela seria uma ovelha geneticamente criada para ser sacrificada no templo quando Jesus voltar e reinar para Israel. Nós podemos ver como o futuro quase que permite tudo. Mas temos que seguir a Jesus. E a primeira coisa que ele diz aqui, cuidado. Cuidado que ninguém vos engane. Falar do futuro é sempre perigoso. E qualquer pessoa que não pode provar nada no presente pode garantir tudo no futuro. Como ninguém chegou lá, como aquela senhora que estava quase a dizer o meu futuro. Né? Eu já contei aqui os irmãos, a mulher que lia, disse o meu futuro, que eu queria dizer tudo que eu tinha que ouvir, ela já olhava para mim, a Áurea e tudo, só não tinha falado do meu futuro. Insistiu. Mas ela não sabia o dia da morte dela. Né? Eu fiquei tão aborrecido e disse assim, então a senhora pode dizer o meu futuro, agora a senhora pode dizer quando é que vai morrer, qual é o dia da sua morte. Foi o susto da vida dela. Pronto, é assim. Mas há pessoas que garantem que sabem. Então Jesus diz, tenham cuidado. Então ele começa a dar os sinais. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vejam aqui o que Jesus diz aqui. O mundo vai chegar numa altura em que não haverá mais conflito. Jesus não evita. Não diz que as guerras chegarão ao fim. Eu aviso aqui que vocês vão ouvir cada vez mais isso. É capaz que Deus não garantiu que este mundo que está no pecado um dia possa viver em paz.
É bom lutar, tentar promover a paz. Essas reuniões todas da ONU, etc, etc. Mas o ser humano não vai conseguir. E essa profecia de Jesus não era para estabelecer uma data, era para confirmar exatamente a verdade de que o homem é ser Deus. Ele é um ser bélico. Ele gosta de guerra, de conflitos. Ele vive matando e morrendo. Então vocês vão ouvir mais de guerras. Isso é prova de que o homem não conseguirá resolver os seus problemas. Para mim, essa passagem de Jesus Cristo é garantia de que o mundo não chegará ao fim por uma bomba atômica que nos vai matar a todos. Eu não acredito nisso. Vocês estão lá as bombas e alguém um dia vai perder a cabeça, vai usar as bombas, mas a história não chegará ao seu fim por mãos humanas. Não. Cristo é que terá a última palavra. A intensidade do sofrimento, guerras intensivas, provavelmente biológicas, nucleares, etc, etc. Mas quem dirá a última palavra para o mundo chegar ao fim é Jesus. Por isso é que eles não se preocupem, isso não será o fim. Levantará-se nação contra nação, eles que isso é só o princípio das dores, nós já vimos, é a ilustração que ele usa aqui do parto, não é? Mas está aí de sobreaviso. Vejam lá, fiquem precavidos. Essas coisas vão ter que acontecer. É necessário, diz o texto, é necessário que isso tudo aconteça. Sempre que aparece no Novo Testamento a palavra é necessário, significa que aquele evento não pode deixar de acontecer porque está no plano divino de Deus. Então, no fundo, em termos teológicos profundos, as próprias guerras são permitidas pelo próprio Deus. Não é que Ele queira que os homens se matem, mas isso é para provar aos homens de que só Ele é o dono e o príncipe da paz. Os homens não promovem. E quando a promovem, é por interesses escondidos. Quantas guerras nós tivemos só em pleno século XX e XXI? Não só em todas as partes do mundo, mas aqui na nossa própria Europa. Leva o meio a crescer, até crescer ali. Quase que as guerras mundiais começaram aqui nesse continente. Estão avançando. A guerra dos Balcãs, tudo aquilo que nós ouvíamos, o Kosovo, sabíamos, víamos as atrocidades. E quando pensávamos que tudo isso já foi ultrapassado, as guerras só estão em África, no Médio Oriente, etc, etc. Mais uma guerra em plena Europa. E não sabemos quando será o fim. E isso só prova que Jesus era de facto um profeta. Vocês vão ver essas coisas e vão acontecer com mais intensidade. Mas estejam de sobreaviso. Mas também os discípulos não foram culpados. E aqui também esse texto mostra-me que aquela ideia ou aquela concepção, por mais respeitosa que eu seja, eu discordo dela, de que a igreja não vai passar por um sofrimento terrível que vai acontecer na natureza. Não, não há uma única possibilidade aqui. Jesus vai dizer, cuidado, vocês vão ser levados aos tribunais, vão ser mortos, como os próprios apóstolos, quase que os 12, tirando um ou dois, talvez só João, o resto, todo foi assassinado. E no primeiro século, ou no segundo século, idem. E até hoje há irmãos nossos que são torturados, dissipados. Ouvi uma liderança de uma igreja ser colocada num buraco. Aqui, há poucos anos. 3, 4, 5 anos, com gasolina, com tudo, só porque falavam de Jesus. Queimados ali homens e mulheres. Só porque amam a Jesus Cristo e falam do amor de Deus. E Jesus não os livrou dela. Ele próprio nem sequer Deus o livrou da cruz. Então, tentar acalmar, trazer uma paz, dizer, quando aumentar o sofrimento do filho, os crentes serão levados, não vão passar por... Eu não encontro isso na Bíblia. Não é isso que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. Já será no fim. Jesus disse, portanto, estejam prudentes. E ele continua o seu discurso, nós já vimos isso, só estou a lembrar aos irmãos. É necessário primeiro que o Evangelho seja pregado. Também vimos aqui o lado bom. Apesar dessa perseguição, a Igreja do Senhor Jesus Cristo continua a divulgar a palavra. Aliás, não sabemos pela história que nos lugares onde o Evangelho mais cresceu é onde houve mais perseguição dos crentes. Parece que os crentes tinham sido dizimados, as Bíblias queimadas todas, de repente nasce o produto, o fruto, não é? O sangue dos mártires. É a semente, não é? Da Igreja e do Reino de Deus. Haverá também conflitos em termos familiares, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, pais e filhos. Por causa do amor de Cristo haverá morte, ou seja, o amor a Cristo ou a relação com Cristo vai fazer com que até os relacionamentos biológicos sejam quebrados. Haverá pessoas que serão capazes de matar os seus próprios familiares de sangue porque odeiam a Cristo e odeiam a fé que eles profetam. Jesus diz, estejam preparados.
Vocês irão aos tribunais. E serão testemunhas dos tribunais. Por que testemunhas? Porque é impossível, é difícil eu chegar à casa do primeiro-ministro, por exemplo, ou estar na presença de governantes de um país. Somos a ninguém. Mas Jesus está a dizer, vocês serão apanhados, por causa do meu nome, levados lá e serão testemunhas. Ou seja, quando vocês forem diante dos tribunais, será a oportunidade para evangelizar. Vejam como os crentes até evangelizam. Concorrentes às vezes, com a corda no pescoço. E Jesus não os livrou de lá. Mas eles ali testemunharam de Cristo. E ele diz, tudo isso vai acontecer. Tudo isso por causa do meu nome. Mas quem permanecer firme será salvo, dizer no versículo 13. Continuamos então, a sua profecia diz, quando virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não deixa nem entre para tirar a sua capa ou alguma coisa da sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E daqueles que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, e até agora, e nunca haverá. E nós lemos tudo isso até aqui e dizemos, espera aí, o que é que o Senhor está a referir-se aqui? Ele está a falar da destruição do templo, onde não ficará pedra sobre pedra, ou está a falar do fim do mundo? Parece que está a misturar tudo. E na verdade ele está a misturar as coisas, propositadamente. Porque aquilo que nós lemos até aqui, no versículo 14 diz assim, quando virdes o abominável da desolação. Essa expressão que nós encontramos no livro do profeta Daniel, pela primeira vez. Aliás, 3 vezes surge lá. Daniel profetizou que, naquele tempo, também num futuro, Israel seria dizimado e o lugar sagrado será desacralizado, pisado pelos gentios. E nós sabemos que essa profecia já se cumpriu no passado, no tempo do Antíoco Epifânio. Aquelas guerras entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. A guerra dos Macabeus. Quando as pessoas invadiram para ferir o coração de Israel, então entraram no templo, proibiram os cultos aos sábados, obrigaram os judeus a cultuar num outro dia, não ser sábado, mas para chegarem mesmo, para colocarem a baioneta final no coração, então no lugar mais sagrado, eles sacrificaram um porco, que o pior, o mais impuro de todos os animais para um judeu. Então aquilo era mesmo para ferir o coração deles, até para desistir da sua religião. Não é? E houve uma luta, a guerra dos Macabeus. Então, de certa forma, isso já se cumpriu, porque os gentios chegaram a um lugar. A desolação aqui, abominável, significa, desolação significa deixar deserto, não é? Como consequência. Quer dizer, os gentios entraram ali, os judeus saíram, fugiram e aquilo ficou deserta. Por isso que o outro evangelista diz que a vossa casa será deserta. E diz, quem lê, entenda. Não é? Jesus disse aqui, quem vai ler, entenda o abominável da desolação aqui. Ele não explica. E nós temos dificuldades. Quem lê, entenda, a palavra aqui é ler em voz alta. O verbo que significa anagnosko. É aquele pastor, quem abria os rolos da sinagoga, quem lia em voz alta e explicava ao povo. Então, no fundo, Jesus, como se estivesse aqui a codificar as coisas. Talvez para que os romanos não entendessem. Quem lê em voz alta fala sobre esse dia ou esse período em que os gentios vão pisar no lugar sagrado. Então, entenda. E nós temos dificuldades. Há tantas interpretações que têm surgido aqui. Mas alguém nos ajuda. Lucas, talvez com a sua veia médica, ele interpretou. E nós temos que interpretar isso aqui, que Jesus está a dizer, há praticamente esses 3 que tiraram no versículo 19, tudo sobre a destruição do templo. O evento que está no próximo. Porque se fosse o fim do mundo, não faz sentido. Porque Jesus diz que os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, se o fim do mundo será universal, vai abranger todo o planeta Terra, o que adianta fugir de uma cidade para outra? Então ele está a falar mesmo naquilo que vai acontecer primeiro a Jerusalém. Não é? Por isso é que ele diz, quem estiver no campo e ouvir as armas, as flechas, o barulho dos carros romanos, não vá para casa, porque vai morrer. Não há forma de resistir àquilo. Muitos judeus resistiram, se não sabem. O historiador, o judeu, contou isso. Que quando as pessoas ouviam que Roma estava a chegar perto de Jerusalém,
Os judeus que estavam espalhados na Galileia, em outros sítios, na Ásia Menor, começaram a chegar. Nós vamos defender aquilo que é a honra, o último baluarte da nossa existência. Então muitos entraram em Jerusalém. Mas os cristãos, dizem que os judeus, que eram cristãos, que se lembravam dessa profecia, fugiram. E são eles que escaparam e criaram outras comunidades. Porque não havia escapatória, vitória não havia. Como não houve, exatamente. Então, Lucas dá-nos uma ajuda aqui, e a Bíblia é maravilhosa nisso. Mas, bom, vejam comigo o que Lucas diz, porque ele explica, e isso esclarece a nossa interpretação. Lucas 21. É Lucas 21 também que está a contar isso, e ele diz algo aqui muito interessante. E ele explica claramente que essa profecia, essa primeira parte, é mesmo para o ano 70. Diz Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes, vejam lá, Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então aqui, claramente, Lucas diz que essa profecia apontava para Jerusalém. Então, Lucas continua com Marcos, versículo 21. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, etc, etc. E ele vai. Mas aqui temos uma ajuda aqui de Lucas, não é? Graças a Deus, essa que a lei entenda, Jesus estava a codificar as coisas, mas Lucas diz que ele estava a falar de Jerusalém. Eu sei que ele avisou os judeus, naquele caso, os seus discípulos, cristãos, para fugirem, para não resistirem, porque não haverá resistência possível. E aqueles que amamentavam porque estavam grávidos. Por que Jesus se preocupou aqui? E esse pormenor também é importante para o nosso entendimento. Porque nas guerras antigas, sobretudo os exércitos, para mostrarem a sua maldade, para provocarem dor maior, quando encontravam uma mulher com um bebê, e nós sabemos isso com os babilônios, assírios, etc., era assim. As guerras eram assim. Hoje são um pouco mais morais, entre aspas, não é? A bomba lança-se a distância e a pessoa nem vê. Só ouve o barulho e isso. Mas naquele tempo tinha que se chegar perto. E quando uma mulher tinha uma criança, a primeira coisa que se fazia era matar a bebê. Matar a criança. Esfaquear a bebê e depois a mãe. E quando uma mulher estava grávida, também havia um pouco de cuidado ali para não matar a grávida. Então os militares, com crianças aqui, chegavam a abrir a barriga da mãe. Pegavam o feto, tudo. Então Jesus está a dizer, imagina dor. Imagina, aqueles que amamentaram naqueles dias, não haverá piedade. E não sabemos o que os humanos fizeram. Só que Jesus, nessa sequência, ele diz, porque naqueles dias haverá uma tribulação de tal forma grave ou violenta como nunca houve no princípio do mundo e não haverá mais. Ele desespera. Será que aquilo que os romanos fizeram lá no ano 70 foi a única coisa que um exército fez contra os judeus? Não. Jerusalém não tinha tanta gente assim. Há uns poucos milhares. Mesmo com aquela atrocidade, incendiar a cidade, destruir o templo, etc., eles também não apresentaram, por exemplo, não sacrificaram nem o animal, mas pisaram o lugar sagrado. Mas nós sabemos pela história que os judeus sofreram muito mais depois disso. Nos séculos anteriores e mesmo agora no século XX. Nada se pode comparar com aquilo que Hitler fez. Israel nunca experimentou nada igual, nem com os babilônios, nem com os assírios. Quem vai a Jerusalém e vai visitar o Museu do Holocausto, há guias turísticos de Israel que não entram. Aquilo fere tanto o coração deles, quando eles chegam ali, eles arranjam, sugerem um outro guia para eles não reviverem aquilo. Nós chegámos lá com o nosso guia e ele ficou na parte de fora, fomos conduzidos por uma outra pessoa. Mas por que ele ficou isso? É terrível demais. E alguns turistas não entraram. E nós entramos lá, mas o que é há tão abominável assim? É terrível, é terrível. Todo aquele material que foi tirado da Alemanha, da Polónia, que foi levado ali naquele museu. O que se fazia com as mulheres engravidadas à força e tinham que fazer o aborto para fazer análise do feto e instrumentos de tortura para ver até onde o ser humano podia resistir antes de confessar. Instrumentos terríveis! E quando chegámos na miniatura das câmaras de gás, mesmo a miniatura, e muitos anos depois, mas a gente podia imaginar o mundo.
entravam aqui todos nus, pais, filhos, familiares inteiros, todos metidos ali. Depois de dias de viagens, faziam necessidades, o cheiro era, porco cheira melhor. Então eram colocados ali e alguém dizia, vocês vão tomar banho. E toda a gente que estava meses sem tomar banho, nu ainda por cima, entrava até a correr. Não sabiam que os aguardavam lá. Ficavam lá, caía um pouco de água, depois vinha uma substância qualquer. Era o veneno. Mas lento. Terrível o que o ser humano pode fazer ao seu semelhante. São muito mais do que os humanos fizeram. Mas como é que Jesus diz que haverá um dia, uma tribulação tal que nunca houve no passado? E não haverá, ou seja, será a última. Claro que aqui a interpretação tem que ser. Ele agora não está a referir-se ao que aconteceu no nosso tempo. Porque o holocausto é muito mais do que aconteceu. E nós não sabemos o que o futuro reserva. Então ele está a falar de um sofrimento tal que será único. Nem terá precedentes, é o que ele está a dizer no versículo 19. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele próprio escolheu, ele abreviou tais dias. Nós vamos ver aqui. Os crentes não vão escapar. Porque é o texto bíblico que na providência divina o próprio Deus encurtou esses dias, porque o sofrimento será de tal maneira que por amor aos eleitos Deus encurtou. Como é que alguém pode dizer que os crentes não estarão lá, os eleitos não estarão lá, escaparão a isso tudo? Quando a razão de encurtar é a presença. Temos que rever muita coisa. Jesus não esconde, ele é verdade, ele tem que dizer tudo isso, mesmo que a sua mensagem assustasse os seus ouvintes. Então Jesus volta mais uma vez a chamar a atenção. Veja o versículo 21. Se alguém disser, és tu o Cristo, eu a mim, não acrediteis. Porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, operando milagres e sinais prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque no sofrimento, na agonia, qualquer promessa vale, não é? As pessoas estão capazes de se agarrarem a tudo. Porque é a única solução. Então muitos vão dizer, eu sou o Cristo, venham a mim, eu vou acabar com o sofrimento. Jesus está a dizer, não sigam, são mentirosos. E eles vão demonstrar isso com alguns milagres. E aqui aprendemos uma outra coisa. Amados, o povo de Deus do nosso tempo está a perder-se da sua fé porque não lê. Um milagre não significa necessariamente algo vindo de Deus. Igrejas cheias à procura de milagre, com feitiço, com hipnotismo, com macumba, com tudo. Mas as pessoas vão. Por quê? Porque as coisas acontecem. Mas quem nos diz que onde as coisas acontecem, tudo isso vem de Deus? Jesus está a dizer aqui. Esses falsos profetas também vão fazer milagres, prodígios. Moisés fez milagres, os mágicos do Egito fizeram. No tempo de Jesus, houve pessoas que falsificaram. E hoje continua a haver pessoas ligadas ao satanismo, mas que fazem maravilhas. Magia. E Jesus diz, estejam sobre aviso. Qual é o conselho permanente de Jesus em todo esse discurso? Cuidado. Cuidado. Não tracem um calendário. Não fiquem a fazer contas quando é que eu virei. A única coisa é que estejam vigilantes. Quando virem guerras, conflitos, dentro da família, entre países, pestes, Lucas vai acrescentar, pandemias e tudo, saibam que este é ainda o princípio das coisas. Então, no fundo, Jesus está a dizer, estejam precavidos, vigilantes. Se quisermos resumir o ensino, a moral da história aqui, o crente tem que manter-se vigilante. Não com fanatismo de tentar pensar em datas e épocas sempre que acontece qualquer coisa. Há pessoas, há irmãos nossos na fé que até é estranho isso. Qualquer coisa. Onde o avião caiu, estão a ver? É a profecia tal, que liga tal. É perigoso isso. Quantos presidentes americanos de outros países foram vistos como anticristo? Queriam terminar no próprio Hitler. Foi interpretado assim. Seus ossos, sei lá, já se desfizeram. Então Jesus queria que o seu povo ficasse de preaviso que essas coisas vão acontecer. Eu não garanto, como dizia Lutero, Cristo não nos garantiu uma caminhada tranquila na fé. O que Ele garantiu é a chegada certa. Mas durante a caminhada, alguns de nós vão morrer sem cabeça, sem braços, queimados por causa de Cristo.
E Cristo não quis enganar nenhum dos seus discípulos. Vamos avançar rapidamente, diz assim. Mas aqueles dias, pôs a referir a tribulação, ou seja, no versículo 19, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, surpresa aqui, não há um reino intermediário ali no meio. Depois dos conflitos humanos, de toda a calamidade, desse sofrimento será o próprio cosmos, vai entrar em confusão. E para quem tem mente científica, gosta de pensar nas coisas, e esse aqui é um escândalo aqui. Porque Jesus disse, tanto que os livros foram escritos. Não, ele não sabia o que estava a dizer. Como se alguém soubesse mais do que Jesus, não é? Com orgulho humano. Por quê? Porque ele diz que o sol vai escurecer, a lua e as estrelas vão cair no firmamento. Então dizem, como se eu não sabia o que é uma estrela, e nós sabemos. Uma estrela é, sei lá, centenas, milhares de vezes maior do que o sol. E é uma bola em chamas. O que é uma estrela? É uma bola em constante combustão. Gases ali, material, a arder. Todo o brilho que nós temos aqui é aquele elemento ali, aquele corpo ali a arder. Aliás, está a diminuir, não é? Porque vai arder, vai levantando, o gás vai ficando. Como é que a estrela vai cair? Se uma estrela cai aqui no planeta Terra, nem vai chegar centenas de milhares de quilómetros. Isso tudo nós vamos ser um churrasco. Mas temos que ler essas questões, essas abordagens bíblicas, não numa perspectiva anticientífica, não é isso, mas na perspectiva do observador. É como a gente diz, o sol se levanta, o sol está no meio, o sol se opõe. O sol não se põe, nós aqui damos a volta. Mas na perspectiva de quem está na terra está a observar, e Jesus tinha que falar às pessoas, estava a falar às pessoas no seu tempo, o que ele está a dizer apenas, vocês verão distúrbios cósmicos. Verá movimento de astros, como se as estrelas tivessem caído. Ou seja, a agonia será tanta, não só na Terra, mas até o próprio cosmos, o espaço sideral, ficará confuso. Porquê? É o grito final de Deus a mostrar que o homem virou as costas ao seu Criador. Ele não sabe nem se controlar, nem se relacionar com o seu próximo, nem controlar o mundo, nem nada disso. Ou ele se vira para Deus, ou ele morre perdido. Esse é o objetivo dessa mensagem. Mas Jesus está a dizer, verão tudo isso. Então, depois disso tudo, ou seja, quando Deus provar por A mais B de que o homem não pode viver sozinho, porque ele foi criado como ser dependente, então verá o grande rei. Então verá o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, mais uma vez, dos quatro ventos. Então aqui, obviamente, o cenário é universal. Ele está a falar sobre tudo da terra. Jesus, o que é que vai fazer na sua vida? Ele vai reunir todos os crentes, todos aqueles que morreram na fé, os do Antigo Testamento, aqueles que olhavam para o futuro, aqueles que confiaram em Deus, em Enoque, todos juntos. Aqueles que já morreram serão ressuscitados. Nós encontramos a explicação em Paulo. Mas no dia em que Jesus virá, haverá pessoas vivas aqui. Paulo diz a verdade. Jesus não explicou aqui, mas Paulo, ajudado pelo Espírito Santo, diz assim, pois, nem toda a gente vai precisar morrer. A morte é um intruso. Assim como no passado houve poucas, mas algumas pessoas que foram levadas diretamente para o céu, é prova de que a morte foi um intruso e será eliminada. Então os que estiverem vivos serão transformados. Mortos ressuscitados. Vivos transformados. Todos então iremos ao encontro para dar as boas-vindas. Não para ficar lá 3 anos e meio ou 7. E sem misturar muita coisa. A única coisa que Paulo diz lá em Tessalonicenses, iremos ao encontro do Senhor. É o que acontecia antigamente quando as pessoas recebiam eminentes. Pessoas que visitavam uma aldeia, uma cidade. Então quando a pessoa chegava a 2 ou 3 quilómetros, os dignatários, as mulheres dançarinas, os jovens iam ao encontro para dar as boas-vindas até aqui. A elevação dos crentes será para dar as boas-vindas ao Salvador e depois voltar aqui. Nós não vamos viver eternamente no céu. Não está isso na Bíblia. Eu ainda não encontrei. O que a Bíblia diz é que Deus vai fazer novos céus, nova terra. Até o tabernáculo vai descer. Esse planeta foi criado com um propósito. Será purificado. Nós purificados, tudo purificado, renovado. Terminamos aqui.
A parte final, Jesus só usa a ilustração como bom mestre que era. A ilustração da figueira aqui. E também aqui, já há livros comentados de que quando Jesus diz no versículo 28, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo, a pessoa diz que a figueira aqui é Israel. É verdade que na Bíblia 3 plantas são ligadas a Israel, não é? A figueira, a oliveira e a videira, porque eram as plantas normais lá. Então muitos exemplos são usados, não é? E eu sou a videira para o povo compreender. Mas aqui Jesus está a falar, apenas a usar uma ilustração da época. O que é que nos dá a ideia de que o verão está a chegar? Quando as folhas brotam, não é? As frutas começam a aparecer. Mas ele usa aqui apenas a figueira, mas se os irmãos quiserem confirmar, Lucas ajuda-nos para dizer, não, eu não estava, só estava a pensar na botânica de forma geral, nas plantas todas. Aqui Marcos usou por uma questão de economia. Lucas vai dizer o quê? Vejam lá, Lucas 21, 29. Lucas 21, 29 diz assim, e quando virem a figueira, as pessoas fora da figueira e as demais árvores. Então, se a figueira aqui em Israel, quais são as demais árvores? A ideia aqui não é distinguir uma nação, apenas está a usar a ilustração. Se vocês leem as épocas, os tempos, vendo sinais, assim também, portanto, será a vida do Filho do Homem. E ele termina também com a parábola predileta, dizendo como alguém que foi para uma viagem e deixou os trabalhadores trabalharem e querem funcionar bem de acordo, quando o patrão voltar, então ele será elogiado. Juntando tudo isso, para o ensino aqui, prudência, ler as Escrituras, confiar em Jesus, descansar nele. Há guerras, há conflitos, há problemas, é verdade, e alguns de nós seremos vítimas disso. Mas isso não deve afetar a nossa fé. Jesus é ainda o Senhor que está sentado no trono. É Ele que controla a história. É Ele que controla as nossas vidas. O ser humano pode nos fazer mal, até pode acabar com a nossa vida biológica, mas não tem a última palavra sobre nós. Porque o dono da nossa alma é Deus. Amamos que essas mensagens façam descansar no nosso coração. Oremos pela paz do mundo. O crente não pode amar a guerra, é contra a natura em relação à nossa fé. Mas elas são inevitáveis. As pestes vão surgir, mesmo com todo o avanço da medicina. Infelizmente. Porque Jesus o disse, desde que ele disse essas palavras, há sempre guerras, conflitos, mortes, perseguições, pestes, etc. Jesus merece a nossa confiança. Mas vamos terminar essa nossa parte do nosso curso, celebrando a ceia. Vou pedir ao irmão João e ao irmão Zé Luís para virem aqui, porque todos têm a ver com Cristo, não é? Com Jesus. Por isso é que ele veio morrer, para que aqueles que nele creem não sofram o pior de todos os sofrimentos, todos os desastres. Mais do que a queda das estrelas ou qualquer coisa, pois do que mais do que isso, é ficar eternamente longe de Deus. Nada se compara a isso. Onde não há graça. Deus está em todo lado. Mas ali, sem Deus, significa sem a mínima graça. E o que vai torturar mais as pessoas não é só o fogo ali, mas é mais a ausência de Deus. Oh, que hoje seja a dia da salvação. O Messias já veio deu a sua vida. E ele voltará. É a nossa confiança. Então, o Senhor, naquela noite, ele foi traído, naquela mesma semana, ele acabou por celebrar a ceia, tomou o pão, depois de ter dado graças, deu aos discípulos, dizendo que era o seu corpo que seria dado por eles, ou em benefício deles, suprimento, portanto. Mas também tomou o cálice, dizendo que aquele cálice selava a sua relação. Isso devia mexer com todos nós. Não pela nossa moralidade, pelas boas coisas que fazemos. No fim não vai ser pesado entre o bem e o mal que fizemos, como nas outras religiões, para ver se o bem pesar mais, vamos ter com Deus, com Allah ou qualquer outro ser. Se pesar menos, vamos sofrer. Não há purgatório, que morreu sem tudo resolvido aqui.
ainda tem uma oportunidadezinha, os seus familiares podem fazer missas aqui, fazer sacrifício, ele aí pode suavizar a dor para um dia entrar com Deus. Não é nada disso na Bíblia, nada. Ou se crê, se confia hoje, ou por toda a eternidade, o ser humano ficará longe do seu Criador. Mas ele deu a vida para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Vamos cantar? Vamos cantar a capela. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora somos o diferente. Aí vamos dar o tom? Sempre andei perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos cantar essa terceira estrofe quando os elementos devem ser distribuídos. Tem uma palavra de oração do meu irmão João para nos dirigir, enquanto nos preparamos para distribuir o pão. Agradecendo a esse Deus bondoso. Ele avisa, alerta, ensina, o discurso às vezes é duro, mas tudo isso é para o nosso bem. Porque hoje, quem crê em Jesus pode passar por aquele conflito todo, pode sofrer a perseguição, mas uma coisa não vai sofrer: a condenação eterna. Nunca mais. Porque Jesus já foi condenado a nossa lugar. Deus não castiga o mesmo pecado duas vezes. Se o Filho já o levou, aquele que confiou no Filho já foi liberto. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos, Senhor, por esta oportunidade que nos dás de reunirmos em Teu nome, para te louvarmos, para te adorarmos, para te dizermos que Tu és o nosso Deus, para dizermos que confiamos em Ti, para dizermos que também somos fracos e precisamos de Ti. Nesta hora também, Senhor, para recordar a morte do Senhor Jesus Cristo. Fazemos, Senhor, celebrando, porque de facto reconhecemos que a salvação vem de Ti, através da morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, onde os nossos pecados foram levados e castigados. Ó Deus, agradecemos por esse ato de amor,
nem conseguimos colocá-lo em palavras. Ao nos amares, ao enviares o teu Filho amado, morrer por nós, para que vivamos, para que sejamos salvos. É isso que recordamos aqui, Senhor. Ajuda-nos a recordá-lo não uma vez por mês, mas constantemente. Lembrando-nos que somos teus. Lembrando que a morte de Jesus Cristo nos garante vitória perante a morte. Que um dia, quando Jesus voltar, ressuscitaremos ou teremos corpos transformados. Viveremos contigo na glória, novos céus e nova terra, louvando, adorando e vivendo uma felicidade eterna contigo. Ó Deus, que isso nos faça refletir nas nossas ações diárias, que isso nos faça agir de acordo com a tua vontade. É também esse o nosso pedido, que nos ajudes a honrar o facto de sermos teus filhos. E esta manhã, Senhor, que tu possas estar também com cada um daqueles que se prepara também para tomar a ceia. Se há algo para resolver, que seja resolvido. Se há algo para confessar, seja confessado. Se há algo para arrependimento, que haja arrependimento. Mas até que para isso precisamos de ti. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, João, pode distribuir. Podemos cantar a terceira. Dia sem ti, meus pecados envi, sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. A ceia é tomada por aqueles que já depositaram fé no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que os vossos sabem, os vossos amigos sabem, mas pode haver alguém que fica naquela dúvida, né? Participo ou não participo. Só aos crentes podem ser da outra igreja. Irmã em Cristo que crê que Jesus é o Salvador, o Senhor, o único, Ele ressuscitou da morte e que o que Ele fez já foi crido por essa pessoa, como sendo por ele, então está em condição de participar. Quem não crê nesse passo não faz sentido nenhum. Não há nada mais mágico aqui. É apenas um símbolo daquilo que foi crido por nós. É representar aquilo que já nos aconteceu. Isto é o nosso alimento, que já morreu por nós e nós aceitamos isso. Então, apenas simboliza isso. Como também o sangue que foi derramado, nós já o aceitamos como o sangue que foi derramado por nós. Entramos na aliança com Cristo. Vamos tomar o pão e pensar no sacrifício. Depois do pão, como o cálice, deu graças. Ele é o nosso exemplo de gratidão. Apesar de ser o Filho de Deus, sempre agradeceu, sempre orou. E ele agradeceu ao seu Pai a morte que estava prestes a sofrer. É impressionante isso. E alguns podem ter uma palavra de oração agradecendo o sangue que foi derramado, o sangue da graça.
Senhor Pai, tal como cantámos esta manhã, tu nos fizestes felizes, tu nos fazes felizes, tu nos farás felizes, Senhor Deus. Porque realmente este ato que nós estamos aqui executando não é só um memorial, uma ordenança, mas também é uma celebração que nos convidas a fazer. Prova que o teu Filho amado Jesus Cristo venceu o sofrimento para nos dar essa alegria da salvação. Obrigado, Pai, que realmente vamos estar lembrando este sacrifício que tu fizeste através do teu amado Filho, até ao dia da sua vinda. Vinda essa que não vai depender de qualquer posição escatológica, tá? Vai ser um facto, não vai estar limitada a nada, vai ser um facto, mais um gesto de amor e fidelidade das tuas promessas para connosco, Senhor. Obrigado, Pai, porque realmente nós esperamos em Ti e este é o gesto que o prova também. Em Teu nome. Amém. Irmãos, enquanto o irmão Luís vai distribuindo, podemos cantar mais uma vez uma estrofe, a última estrofe. Temos que repetir a última estrofe. É esta, a última estrofe. Que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora navego em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Não chegou? Na parte que Vai ouvir. não é? É bom sempre ter matemáticos na igreja, fazem algumas contas, adições, subtrações, multiplicações. Derramou seu sangue naquela cruz. Já sabia, quando pregava isso, sabia, eu aguardava, não desistiu, sofreu aquela cruz, sentiu pela primeira vez o abandono de Deus. Nunca tinha vivido essa relação distante. Ele gritou, pediu socorro. Estava a ser desamparado. Mas Deus não o livrou daquela cruz. Não porque fosse mau, um pecador. Não, era santo, puro. O homem mais puro do planeta. Mas porque deixava de carregar o pecado. O pecado tem que sofrer as consequências. Deus tem que castigar o pecado. Ele é santo demais para tolerar o pecado. O seu filho sofreu tudo isso. Agora somos livres para obedecer, para honrar, para testemunhar, mas com a paz de coração. Já fomos libertos. Foi o sangue que salvou. Vamos tomar.
Irmãos, chegamos ao fim do nosso culto. Vamos terminar com música da minha capela. Não sei, Pedro vai ajudar. Vamos ficar bem, e assim, que não deve ser. Pedro, você aí? Agora tem o som.